Salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem tá falando é o professor Israel e hoje nós chegamos na nossa parte final relacionada à dinâmica, onde é relacionada à parte 4 e nós vamos falar hoje sobre a força elástica. Então, se você caiu aqui de paraquedas, eu vou te dar uma contextualizada do que a gente já falou aqui. Nós já falamos sobre força, o conceito de força, massa, o peso, falamos sobre as 3 leis de Newton e falamos sobre os conceitos de peso e agora vamos falar sobre a força elástica. Então, se você acabou vendo esse vídeo primeiro e não sabe do que estamos falando, eu recomendo fortemente que entre no nosso canal e veja os outros vídeos da nossa série relacionada à mecânica. Lembrando que nós estamos no capítulo 8 da nossa frente 1, que é relacionada à mecânica, e é o livro 2 do livro texto, tá bom? Do nosso material que a gente está utilizando para se basear e fazer as nossas aulas, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a força elástica. Ela acaba entrando nesse assunto de dinâmica, mas acaba às vezes sendo não abordada de maneira tão profunda nas aulas, nos cursinhos, enfim. Depende muito da abordagem que é feita dela. E ela é muito interessante porque é uma forma da gente enxergar a física, principalmente a parte da elasticidade, que está muito presente no dia a dia. Tudo que nós fazemos hoje em dia, eu vou comentar durante a nossa aula, a força elástica ela está presente. E a gente não pode falar de força elástica sem antes falar do idealizador, do matemático que trabalhou em cima dessas leis, que era o Robert Hooke. Robert Hooke era um cientista inglês, né? Aqui tem uma biografia básica dele, né? Bem rasa. Se você tem curiosidade, eu recomendo que você vá atrás da biografia, que é bem interessante. Você consegue achar artigos que são muito legais, são bem interessantes, cheios de informação. E outra coisa que acaba sendo uma curiosidade que eu vou colocar para vocês, ele era contemporâneo do Newton. Ou seja, ele e Newton viveram na mesma época. Desse modo, se você for atrás da história de maneira mais profunda do Robert Hooke e também do Newton, vocês verão que eles eram grandes rivais, né, se a gente colocar assim entre aspas, na ciência. Porque sempre um postulava algum tipo de lei, algum tipo de conhecimento, e o outro tentava contrariar ou apresentar uma ideia que fosse bem mais elaborada. Então a gente tinha essa grande competição, né, se for assim dizendo, pelo conhecimento, que Robert Hooke e o Newton disputavam na época. Então a gente vai ver, vocês podem ver que também existem estudos de Hooke relacionados à luz, relacionados às ondas. Então, assim como Newton estudava boa parte da mecânica, também desenvolvia boa parte da mecânica, o Hooke também estudava, e isso não é abordado nos livros, né? Ele é simplesmente abordado como um pensador ou simplesmente deixado de lado, dando espaço para o Newton. Mas é interessante que os dois eles viviam no mesmo tempo, e é interessante porque havia sempre essa disputa de conhecimentos. Você pode observar nas biografias do Newton ou até mesmo do Robert Hooke que havia sempre essa... eu não lembro se eles eram inimigos, se eles se relacionavam no sentido de serem bons amigos, mas no meio científico eles sempre estavam questionando um ao outro. E acredito que isso seja interessante para o princípio da ciência, por conta de você, não de maneira que você critique o trabalho da pessoa e ofender o trabalho dela. E existe uma grande diferença entre você criticar de maneira positiva, apontando certos erros para que a pessoa melhore, e ofender o trabalho da pessoa de maneira a humilhar, sem dar nenhuma colaboração positiva. Então a gente tem que sempre saber essa diferença antes de analisar e julgar o trabalho alheio, né? Porque estamos aqui todos juntos querendo entender como que funciona o nosso mundo, como que as coisas elas trabalham, né? Então existia sempre essa disputa entre os dois relacionados ao conhecimento, tanto que relacionada à luz foi acho que uma das coisas mais disputadas sobre como que a luz se propagava, né? E o Robert Hooke ele tinha uma teoria muito elaborada a respeito da forma como a luz se propagava, mas o Newton propôs uma alternativa mais simples e mais fácil que explicava o mesmo fenômeno, e isso acabou sendo aceito, a chamada de navalha de Ockham. Então são assuntos que são interessantes relacionados à história da ciência, que eu acabei de dar uma palhinha para vocês, que é interessante vocês acabarem indo atrás e pesquisarem. Caso contrário, entre em contato com a gente, assim que a gente acaba conversando sobre, e a gente tira o maior tipo de dúvida, todas as dúvidas a respeito
da vida dos dois, né? Se vocês acharem interessante, comentem embaixo ou mandem para nós, os professores, se vocês querem uma introdução a respeito, mais detalhada a respeito do Newton e do Hooke e essas disputas que aconteciam entre eles. É sempre interessante a gente perguntar para ver se há um interesse dos alunos em cima disso, tá bom? Antes de mais nada, então, vamos para a nossa aula. Pessoal, qualquer tipo de objeto, no geral, eles, quando sofrem algum tipo de ação, de uma força que está sendo aplicada sobre ele, né, ele sofre um tipo de deformação. Você pode observar em vários lugares, assim, existe muito no YouTube, né, que ficou bem famoso, tanto ano passado quanto acho que mais ano passado, aquelas compressoras, né, não sei se vocês chegaram a ver no Facebook, spamou vídeos, era cheio. Toda vez que você entrava num vídeo, encaminhava para outro vídeo onde existia um grande compressor que destruía qualquer tipo de material que era colocado nele. Ou seja, qualquer tipo de objeto que sofra uma ação que deforme ele pode ser deformado até um certo ponto, né? E voltar, né? Se for essa força ela for retirada, ele pode voltar ao seu estado normal. São os objetos chamados que são elásticos, né? Esse modo que você faz de aplicar uma força sobre um determinado objeto, deformar ele até certo ponto e depois livrar esse objeto dessa força e o objeto voltar ao seu estado normal, é chamado de elasticidade, ou seja, ele voltar à forma original após ter sido deformado, é o fenômeno chamado elasticidade. Um copo, por exemplo, quando você aplica uma grande força, uma grande pressão sobre ele, um copo de vidro, ele vai quebrar, ele não vai voltar ao normal quando você eliminar essa força, quando você livrar o objeto dessa força. Ele simplesmente quebrou. Os objetos que não são feitos para serem pressionados ou receberem uma força grande, a modo de se deformar e voltar ao seu estado normal depois da ausência da força, eles são chamados inelásticos. São os objetos que você não consegue trabalhar com a elasticidade deles, tá bom? Então, quando a gente puxa uma mola ou qualquer tipo de elástico, a gente tem o que é chamada de força de restauração, que são as forças que se opõem às forças que nós estamos fazendo para deformar o objeto, né? O objeto ou qualquer tipo de material que se estabeleça nesse meio elástico que estamos falando. Quando a gente está trabalhando com as leis de Hooke, né, a gente tem aqui que, segundo os estudos de Hooke, quando a gente aplica uma força nas molas, a gente tem um intervalo de intensidade para qual as molas, quando elas ficam soltas, elas voltam para o seu estado normal. Lembra que eu falei? Você pode aplicar uma força numa mola ou qualquer tipo de objeto que seja elástico até um certo ponto. Por quê? Quando você passa nesse chamado de regime elástico, o que é esse regime elástico? É um intervalo, ou seja, um tempo que você consegue estender esse objeto, esticar esse objeto até a maior parte dele e conseguir voltar, depois que você solta essa força, quando você libera o objeto da força, ele volta para o seu estado normal. Quando você supera esse regime elástico, o que acontece? O objeto ele se deforma, há uma deformação que ele não consegue mais retornar ao seu estado normal. Tá bom? Aqui é até falado sobre isso. Uma consequência do regime elástico é o fato de que a força aplicada à mola provoca uma distensão. Então a gente tem que a razão da força no regime elástico, a força e a deformação, ela é constante para todo tipo de força. Então quanto maior a força, a gente vai ter uma maior deformação em cima do objeto. E isso o Hooke estudou de maneira bem aplicada em cima disso. Tanto que a gente vai trabalhar a lei dele em si, certo? A partir disso, a gente tem um exemplo aqui de uma mola que está sendo colocada na parede. Pessoal, o que está acontecendo aqui? Nós temos uma mola, né? Ela tem um comprimento inicial L0, né? O L0 aqui está sendo o comprimento inicial. E a gente acabou puxando ela através aconteceu uma força que eu estou puxando a mola, eu estou esticando a mola. Logo, ela sofreu uma deformação, ela percorreu, ela se estendeu, né? E esse X aqui é chamado de deformação, né? É o tanto que ela se distendeu, aumentou de comprimento. E nós temos que aqui o L é o comprimento final da mola. Sabendo que o que seria esse valor de X aqui, esse pequeno valor que se alterou, é só a gente fazer
o comprimento final da mola menos o comprimento inicial da mola, a gente consegue essa diferença. Quando a gente tem uma aplicação de força, nós não podemos esquecer da terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Então, quando aplicamos uma força de puxar a mola também aplica uma força que está contrária à nossa força de que está puxando ela. Então, é a força elástica que está puxando aqui. De modo que, quando a força elástica também puxa a mola da parede, que ela também está presa na parede, a parede também faz uma força contrária, de igual intensidade, mas de sentido contrário, puxando a mola de volta para a parede. Então, todas essas forças aqui, elas não estão por acaso, elas estão simplesmente por conta da ação e reação, que é o princípio da terceira lei de Newton, tá bom? A partir disso, pessoal, o Hooke, quando ele estava estudando as deformações elásticas, ele verificou que quando ele duplicava a força ou triplicava a força, a deformação também duplicava. Então, ele percebeu que quanto maior fosse a força que ele aplicava em uma determinada mola, um determinado objeto, maior seria a deformação. De modo que ele acabou estabelecendo a lei que é proporcional. A força é proporcional à deformação do objeto. De modo que a intensidade da força ela é proporcional à deformação. Se nós temos aqui uma relação entre a força e a deformação, o tanto que eu fiz de força pela deformação, que é F por X, lembrando que X é a deformação e F é a força, tá bom? Quanto maior a força, ó, se eu tenho maior força, eu tenho o dobro de força, eu tenho o dobro de deformação. Se eu tenho o triplo de força, eu tenho o triplo de deformação. Esse daqui, ele acabou percebendo um valor constante. Esse valor constante ele chamou de K, e esse K é chamado de constante elástica da mola. Essa constante elástica da mola é uma característica da mola, ela depende do material de que a mola é feita, das dimensões da mola e alguns outros aspectos que são constituintes da mola. Então, para cada mola que você tiver, ela vai possuir um valor diferente de constante elástica. Ou seja, então, as molas elas acabam sendo diferentes. Nem toda mola que você encontra nas lojas de ferramentas em si, elas são iguais. Cada uma delas possui um K respectivo para um tipo de função que ela for aplicada, tá bom? E qual que é a unidade que a gente trabalha com essa constante elástica das molas? Ora, a gente está trabalhando aqui com Newton e o X, que é a deformação, é em metro. Então, vai ser o K ele vai ser trabalhado, ele vai ser medido em Newton por metro. Em alguns exercícios, pessoal, é importante a gente trabalhar, porque como trabalham às vezes com molas muito pequenas, é normal você acabar trabalhando com centímetros aqui, tá bom? Mas não se assustem, é na mesma relação que a gente trabalha aqui com Newton com metro, tá bom? Lembrando que F é a intensidade da força, F é em newtons, nós já vimos isso nas nossas últimas aulas, e X é a deformação que vai ser dada em metros, pode ser o alongamento ou o encurtamento sofrido pela mola, tá bom? Aí, a partir disso, nós temos uma utilização que acaba sendo uma ferramenta que você com certeza já viu, se você passeou em feiras ou mercado de peixe ou já foi pescar, enfim, você com certeza já viu essa ferramenta aqui, que ela é chamada de dinamômetro. O dinamômetro nada mais é que um aparelho que você consegue medir a força por meio da variação do elástico, variação elástica, né, de uma mola que está dentro dele, que é sofrida pelo material. Ele tem esse suporte aqui em cima, que geralmente é prendido, ele é preso no teto, e nós temos aqui o gancho, que é colocado qualquer tipo de material, e esse gancho vai puxar a mola de modo que ele vai descendo aqui, o valor, a setinha vai descendo, né, o valor que é respectivo ao material que você colocou lá, e vai indicar o valor. Nós temos o dinamômetro, que pode ser medido em newtons, e nós temos alguns bem conhecidos que são utilizados nas feiras e os mercados de peixe, que também são dados valores em quilo. Você com certeza já deve ter ido em algum vendedor e ele não tinha uma balança para trabalhar a respeito do que você queria, seja que você for comprar alguma coisa em quilos, né? Grãos, verduras, enfim. Ele com certeza tinha um material desses que era preso geralmente no teto, ou ele colocava pela própria mão, e ele colocava o material em cima, colocava dentro da sacola, e a partir da variação da mola aqui, ele sabia quantos quilos tinha o material, e aí fornecia o peso dele para você, fornecia a massa dele, tá bom? Quando a gente trabalha com molas, a gente também pode trabalhar com a associação dessas molas. Quando a gente coloca duas molas associadas, sendo duas molas diferentes, ou seja,
que elas possuam constantes elásticas diferentes. Se elas possuem constantes elásticas diferentes, são duas molas distintas, cada uma com as suas propriedades. Quando a gente aplica, né, desse modo aqui, a gente liga ela, a gente pega uma maquininha de solda e solda elas aqui e deixa elas em série, ou seja, uma em fileira da outra, uma atrás da outra, o que acontece quando a gente aplica uma força sobre esse sistema? Para uma mola ideal, a força que está sendo aplicada nas molas, a gente não pode esquecer disso. Isso é um ponto importantíssimo, pessoal. Para uma mola ideal, a massa é desprezível nesse ponto. Tá bom? A massa da mola ela acaba sendo desprezível. E a força que está sendo aplicada, pegue isso e anote que é interessante. A força que está sendo aplicada numa mola, ela se propaga de maneira integral por toda a mola. Então toda a força que eu puxo aqui, essa força vai ser propagada de maneira igual, né, de intensidade igual, para todos os pontos da nossa mola aqui, tá bom? De modo que, quando a gente está aplicando a mesma força, em todos os pontos aqui fazendo uma mesma força, as molas elas irão sofrer umas deformações que são iguais, as deformações serão iguais, mas a variação do espaço que elas percorrerão serão diferentes, por conta que cada uma possui uma constante elástica diferente. Então, cada um vai se deformar de um jeito, mas a força que está sendo aplicada será igual, tá bom? Nós temos aqui, então, ó, o comprimento delas, L1 e L2, o comprimento original delas. Quando aplicamos a mesma força, né, só puxamos a mola, a força ela vai se propagar de maneira integral em todos os pontos. Então, nós temos aqui a deformação x1 e a deformação x2, tá bom? De modo que a gente soma a essas deformações e a gente pode escrever de uma certa maneira para a gente entender como que seria essa deformação total relacionada, como que seria se a gente substituísse essa mola por uma mola equivalente. O que seria uma mola equivalente? Lembra que eu falei de força equivalente, de força resultante? Nada mais é do que a gente substituir essas duas molas por uma única mola que faça a mesma coisa sem precisar de duas molas, que trabalhe da mesma maneira. Para isso, a gente vai estabelecer dois pontos aqui e vai separar essa nossa mola em séries. Para a primeira mola, que é chamada de K1, né, que tem a força, a constante K1, a gente tem que a força ela é proporcional à constante elástica e a deformação ela é proporcional à deformação. Quanto maior a força, maior a deformação. A gente tem que esse K1 aqui é o constante elástica da mola 1. E nós temos o X1, a deformação X1 que foi feita nessa mola aqui. Quando a gente isola o X1, nós temos a força sobre a constante elástica. Eu vou fazer o mesmo equacionamento, lembrando que essa daqui é a lei de Hooke, tá, pessoal? Se você perdeu ela por um instante, volta nos últimos slides, volta alguns segundos aqui, que ela tá escrita aqui, a força é proporcional à constante elástica vezes a deformação, tá bom? Seguindo, eu vou fazer o mesmo equacionamento para mola 2. A força, lembram, ó, percebam que a força é igual, ó, não existe diferenciação na força aqui, não existe força diferente, a força é a mesma. Eu tenho o meu K2, que é da mola 2, e o X2, que também é uma deformação X2. Então fica aqui, ó, X2 igual a K sobre F sobre K2. Aí agora a gente vai trabalhar com uma mola, que é a mola equivalente, de modo que essa mola fosse substituir essas duas molas e fosse exercer a mesma função. A partir disso, nós temos que a força, né, que está sendo também aplicada na mola, vai ser a mesma força, é um K equivalente, ou seja, é uma constante elástica dessa nova mola que substituiria, vezes a deformação que seria aplicada. A partir disso, nós temos também o mesmo tipo de equacionamento, que é o X, que seria nada mais esse X aqui, seria a soma das deformações, então nós temos as deformações do K1 e do K2, a deformação total nada mais é que a soma das deformações, perdão. Tá bom? Então esse K equivalente, ele é um K que substituiria as nossas duas molas, a força é a mesma que está sendo aplicada, e o X a gente tem que é a soma do X1 e do X2, tanto que está escrito aqui, tá bom? Quando a gente isola da mesma forma que isolou os outros dois, nós temos que X é igual à força que está sendo aplicada e o K é equivalente. Se a gente lembrar, se a gente pensar que as deformações que estão sendo colocadas aqui, tanto na K1 e na K2, é uma soma, né, do X1 e do X2, nós podemos substituir
Lembra? Por que a gente isolou todos esses x aqui? Para substituir agora aqui e trabalhar com esse K equivalente. Como que a gente sabe qual o valor desse K? Qual seria a mola certa para a gente substituir que daria o mesmo valor dessas duas? A gente faz esse equacionamento. Quando a gente substitui aqui, a gente tem F sobre K equivalente, F sobre K1 e F sobre K2. Ora, se o F é igual, se a força é igual em todos os pontos, eu posso literalmente cancelar, eu posso cortar, dividir tudo pela força aqui, porque se a força é igual, se eu dividir pela força, eu elimino a força aqui, porque ela está um produto em comum. Vai ter uma multiplicação aqui de força e vai ter outra força aqui, eu posso dividir as duas sem nenhum problema. Então, para você trabalhar com uma mola, com uma associação de molas em série, e você quer saber o valor da constante elástica equivalente, você trabalha com esse equacionamento aqui. 1 sobre K equivalente, 1 sobre K1, 1 sobre K2. Ah, mas funciona só para duas molas? Não funciona só para duas molas. Funciona para qualquer número de molas em série que você tenha no seu sistema. Tanto que pode ser até um número infinito de molas. E aí esse tipo de equacionamento vai funcionar. Tá bom? Então, para molas em série, se você quer saber o valor de uma constante elástica que substituiria um número x de molas que você tem, se você fosse substituir por uma outra mola, você trabalharia com esse equacionamento, tá bom? Da mesma forma que a gente trabalha com associação de molas em série, nós também podemos trabalhar com associação de molas em paralelo. Em paralelo, a gente colocar uma ao lado da outra, de modo que elas fiquem, obviamente, em paralelo, que não se cruzam, né? E colocar um objeto aqui que vai ser puxado. Quando a gente aplica uma força sobre esse sistema, a deformação que é feita sobre essas duas molas, mesmo que elas possuam Ks diferentes, ou seja, mesmo que sejam molas diferentes, que possuam constantes elásticas diferentes, a deformação será a mesma. De modo que, como essas constantes, a força que está sendo aplicada tanto na mola 1 e na mola F2, elas terão que ser diferentes para aplicar a mesma deformação. Você concorda comigo? Porque não importa se essa mola for diferente dessa, se eu aplicar a mesma força, essa vai deformar de um jeito e essa vai deformar de outro. Então, se elas deformam de maneira igual, a força que está sendo aplicada ela é diferente, tá bom? Aqui nós temos o desenho esquemático tendo da força, mostrando a força, de modo que quando a gente vai equacionar através da lei de Hooke, nós temos F1 sendo uma força relacionada à mola 1 e a força 2 sendo relacionada à mola 2. Lembrando que esse x aqui, por que ele não tem número? Porque ele é igual, a deformação é a mesma em molas em paralelo, tá bom? Lembrando que o que difere aqui é o K, porque são duas molas diferentes, e a força que está sendo aplicada de maneira diferente nas duas molas. Se a gente for trabalhar também com uma única mola que substituiria esse sistema, a gente trabalha com a força equivalente, que seria uma força única, que seria, na real, a somatória dessas duas forças, né? Misturado a um K equivalente e a deformação que está sendo sofrida por essa mola. Só que se a gente lembrar que a força, né, essa força F aqui é uma somatória dessas duas forças, nós podemos substituir, ó, olha só, quem que é F1 aqui, ó? F é isso daqui, ó, é o K equivalente vezes o X. F1 é o K1 vezes o X e o F2 é o K2 vezes o X. Então, eu posso substituir, ó, eu substituo o F por K equivalente vezes x, substituir o F1 por K1 vezes x e substituir o F2 por K2 vezes x, tá bom? Foi só isso que eu fiz. O que a gente tem de semelhante aqui? O que a gente tem em comum? Ora, a deformação está nos dois pontos da nossa equação, está nas duas partes da igualdade, tanto na esquerda quanto na direita. Então eu posso colocar o produto em comum aqui e tirar o x da minha equação, dividir por x a minha equação e deixar só os valores de K. Então, quando você trabalha com valores, com a associação de molas em paralelo, e você quer saber o valor equivalente dessa constante que está sendo, dessa mola que está sendo deformada, dessa nova mola que você está trabalhando, desse seu sistema, você pode trabalhar simplesmente somando as constantes elásticas que estão sendo compostas no sistema. E de modo que para associação em série você pode fazer para centenas de molas associadas em série, em paralelo você também pode fazer para centenas de molas que estão associadas em paralelo, tá bom? Pessoal,
essa foi o nosso conjunto de aulas, foi as nossas 4 aulas em cima da dinâmica, que trabalhamos com conceito de força, as leis de Newton, peso, massa, falamos sobre balança, falamos sobre dinamômetro. Agora terminamos de falar sobre as leis de Hooke, que também são importantíssimas para a gente trabalhar na mecânica, principalmente na parte da elasticidade, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se você tem qualquer tipo de dúvida, entre em contato com nós, os professores, com a coordenação do cursinho, para manifestar uma dúvida, uma crítica, uma sugestão. A gente está sempre aberto para receber conselhos, dúvidas ou sugestões para que a gente possa melhorar cada vez mais as nossas aulas, tá bom? A partir desse momento que essa aula já estiver no ar, esse PDF, haverá um PDF no nosso drive do cursinho, né? Onde essa aula já está colocada lá para você observar, se bem que você pode também ler pelo material texto, enfim, mas esse conteúdo estará lá para você conseguir se localizar e assim poder acompanhar as aulas de maneira integral. A partir das nossas próximas aulas, nós realizaremos exercícios, né? Se não me engano, serão acho que 2 vídeos. Os exercícios eles são longos, tá? Junto com o exercício vem a lista que a gente trabalha, né, nossas listas de exercícios, que são extraídos do livro. Os exercícios eles são longos mesmo, porque eu pego para explicar todos os pontos, então não tem muito como a gente minimizar o tempo dos vídeos, tá bom? Qualquer dúvida a gente está sempre à disposição e a gente se vê na nossa próxima aula, tá bom? Abraços e se cuidem.